Eu sou Lucas Carvalho, mestre especialista e doutor em DTM do orofacial, coordeno cursos de DTM do orofacial e vamos conduzir hoje o nosso tema pensando em duas doenças, que é a cefaleia e a DTM. O que existe em comum entre elas? Por que você, dentista, precisa saber sobre cefaleia? Vou contar um relato rapidamente para vocês de um caso que aconteceu de uma aluna fazendo contato comigo, porque ela queria, olha onde que a gente vai chegar. Ela tinha uma sintomatologia dolorosa na região de ATM, porém ela tinha uma dor que era muito forte, e essa dor que era muito forte era na região supraorbitária e na região temporal, e essa dor dela fazia com que ela precisasse ir para o hospital para tomar medicação endovenosa. E como ela também tinha a dor articular, dor na TM também, ela tinha um diagnóstico de DTM também, ela fez contato comigo querendo aprender sobre viscosuplementação, porque ela fez uma ressonância magnética e na ressonância magnética deu uma alteração no disco articular, um deslocamento de disco sem redução. Porém, essa dor dela, que era uma dor mais forte, era um tipo de cefaleia chamada cefaleia trigêmino autonômica. E essa cefaleia, o dentista que trabalha com dor orofacial, ele não vai tratar dela, mas ele precisa entender para saber o quê? Saber fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, tá? E nesse caso, você imagina se a paciente faz um procedimento de viscosuplementação para tratar essa dor dela, que era uma dor muito forte. Não ia resolver em nada o problema dela, porque ela tinha uma doença de base, uma cefaleia primária de base, e tinha também uma outra comorbidade, que era a disfunção temporomandibular. E nós sabemos o quê? Quando você tem duas doenças atuando no mesmo indivíduo, o que acontece com esse paciente? O limiar de dor desse paciente, ele diminui. Então, quando você trata de uma das doenças, esse limiar de dor do paciente aumenta e a probabilidade de episódios dessa dor começar a ficar menos frequente é grande, tá? Mas casos como esse, é importante nós sabermos diferenciar uma cefaleia de uma disfunção temporomandibular. E o que é uma cefaleia? Uma cefaleia é uma dor na região da cabeça, é uma dor de cabeça. Cefaleia é uma dor de cabeça. E o que existe em comum entre ela e a disfunção temporomandibular? A disfunção temporomandibular, sabe-se que é um conjunto de alterações que se dá onde? Na região muscular, na região neurológica e na região de estrutura óssea. Envolve o quê? Músculos da mastigação, envolve ligamentos e todas essas estruturas associadas, inclusive articulação temporomandibular. E essas alterações são caracterizadas por quê? Dentro da disfunção temporomandibular. O que são sinais e sintomas de DTM? O aluno esses dias mandou uma pergunta. Você pode discriminar para a gente exatamente sinais e sintomas de DTM? Sinal de DTM é o que você vê. Então, se o paciente tem uma limitação de abertura de boca, não consegue abrir a boca porque tem dor, isso é um sinal de DTM. Se o paciente tem uma irregularidade nos movimentos mandibulares, aquele paciente que abre a boca e faz um desvio para um lado para o outro, isso é um sinal de DTM. Se o paciente tem um som articular, como crepitação, como estalido, que você consegue perceber o som durante a palpação, isso é um sinal de DTM. E o que são os sintomas de DTM? Dor na região da TM, dor na face, masseter, temporal, mas o quê? Plenitude auricular. Mas o paciente que tem DTM, ele pode ter plenitude auricular, que é a sensação do ouvido entupido? Pode sim. Isso é uma característica em algumas situações de DTM. Então, todas essas alterações, zumbido, é uma outra alteração que pode acontecer em pacientes que têm DTM. E o que isso tem a ver, essa sintomatologia da DTM, com a cefaleia? Você já sabe que a cefaleia é uma dor na região do crânio. E essa dor na região do crânio, uma dor de cabeça, existe um subtipo de DTM que se chama cefaleia atribuída a DTM. Vocês sabem o que é cefaleia atribuída a DTM? Toda cefaleia que é atribuída a alguma outra doença, nós chamamos de cefaleia secundária. Por quê? A causa primária do problema
não é aquela cefaleia. Ele tem uma DTM e essa DTM está causando uma dor de cabeça no indivíduo. Então, isso é um subtipo de DTM chamado cefaleia atribuída a DTM. É um tipo de cefaleia secundária, tá? E nós temos cefaleias primárias. E essas cefaleias primárias que são importantes e nós fazemos esmiuçamos isso de uma forma que simplifica para o dentista entendê-las, sabendo tomar a decisão e saber fazer o que a gente acha mais importante. Talvez uma das coisas mais importantes para quem trabalha com dor orofacial e para quem atende paciente na área odontológica, que é o diagnóstico diferencial. E dentro dessa parte de diagnóstico diferencial, você começa a aprender o que são essas cefaleias primárias. O que são as cefaleias primárias? É onde a própria cefaleia é a causa principal do problema. O que pode existir em comum com essa cefaleia e a DTM e as suas principais diferenças? Essas cefaleias, que são as cefaleias primárias, então você tem as cefaleias primárias e você tem a disfunção temporomandibular. Dentro dessas cefaleias primárias, você tem as cefaleias mais comuns. Uma delas é chamada migrânia. O que é migrânia? Migrânia é a mesma coisa que enxaqueca. E a enxaqueca, você tem dois tipos assim principais de enxaqueca. Uma enxaqueca, que é uma migrânia, chamada migrânia sem aura. O que é migrânia sem aura? É o paciente que tem uma dor muito forte, unilateral, de um lado só. É uma dor que tem uma característica de ser pulsátil, ela fica latejando, como se tivesse doutor, parece que tem um coração pulsando aqui. E é uma dor muito forte, só desse lado. Essa dor, ela pode durar de 4 até 3 dias, de 4 horas até 72 horas, ou seja, até 3 dias de duração, essa dor pode durar. É uma dor que, se o paciente for fazer qualquer tipo de atividade física, por mais simples que seja, a dor aumenta. Ela é exacerbada com atividades físicas rotineiras. E outra coisa que tem nessa migrânia, nessa enxaqueca sem aura, é o que a gente chama de náusea ou vômito. Então, o paciente normalmente tem enjoo, ou ele vomita, ou ele tem fonofobia, que é a aversão a falar, ou ele tem fotofobia, que é a aversão à luz. Então, são características dessa migrânia com aura. O que eu, dentista, preciso saber de migrânia sem aura ou migrânia com aura? Porque 75% dos pacientes que têm migrânia sem aura, que têm enxaqueca sem aura ou com aura, tem o diagnóstico de DTM, ou seja, 3/4 dos pacientes que têm migrânia têm disfunção temporomandibular ao mesmo tempo. Então, você precisa entender o que é migrânia, porque às vezes você vai fazer um tratamento para DTM, vai achar que aquilo ali é só DTM e o paciente nunca vai ficar curado, porque ele tem também um diagnóstico de um outro problema, que é uma cefaleia primária. Então, isso é extremamente importante até para a sua comunicação com médicos, se comunicar com profissionais que às vezes te indicam. E isso acontece, gente. Às vezes o médico, otorrino, o neurologista, até mesmo o ortopedista, ele não consegue solucionar aquele problema do paciente e ele observa que tem alguma outra coisa que o dentista vai conseguir resolver e ele não encaminha. Ele encaminha para a gente. E esse paciente às vezes chega para a gente nessa situação. E às vezes ele nem tem o diagnóstico de migrânia. Então é importante você saber diferenciar esse tipo de migrânia, de enxaqueca, de uma DTM. Outra situação que acontece, diferenciando essa migrânia, que é a enxaqueca sem aura e com aura. Sabe o que é enxaqueca com aura? A aura é uma alteração neurológica focal e transitória. O que é isso? O paciente tem um tipo de alteração neurológica mesmo, e essa alteração neurológica pode ser uma parestesia, pode ser uma sensação de formigamento, e o que é mais comum, que 90% dos casos acontecem, é uma alteração visual unilateral, de um lado só. E essa alteração visual unilateral, o que acontece? O paciente fala, doutor, parece que eu fico vendo estrelinha, fica no máximo 1 hora, depois desaparece, e eu começo a ter uma dor de cabeça muito forte do mesmo lado. Esse é uma migrânia com aura clássica. Então, essa aura é o que a gente chama de alteração neurológica focal, porque você teve uma alteração na parte neurológica do seu paciente e ele parou de ter a função ocular
nítida por alguns minutos, que no máximo 60 minutos, e sempre de um lado só. Então essa é a diferença dessa enxaqueca com aura, da enxaqueca sem aura, que eu falei anteriormente. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar, porque às vezes o paciente chega também com uma queixa dessa, e às vezes é enxaqueca que você acha que é DTM. Aí você vai cobrar do paciente, vai fazer um tratamento e não vai resolver o problema do paciente. Ou até mesmo, você iniciou um trabalho no paciente, fez uma reabilitação e o paciente pode começar com um quadro de dor desse. E aí? Ele vai falar que a culpa é do tratamento. É sempre assim que acontece. Qualquer alteração que você faz na boca do paciente e ele começa com um quadro doloroso, o problema foi causado por quem fez essa alteração na oclusão, na função mandibular do paciente. Isso é muito comum, pessoal, mais comum do que a gente pode imaginar, tá? E então é importante você saber realmente diferenciar. E dentro dessas cefaleias primárias, você tem outras cefaleias, tá? Que às vezes os profissionais confundem também. Como nesse exemplo anterior que eu dei dessa aluna dentista que queria fazer uma viscosuplementação na ATM dela, queria aprender a fazer viscosuplementação na ATM dela, sendo que o problema dela, não que estava gerando essa dor mais insuportável para ela, não era DTM. Ela tinha DTM, precisava ser tratada, mas o problema dela não era nem articular, era uma DTM muscular. Só que tinha dor referida para ATM. E ela fez uma ressonância, como deu alteração, ela achou que o problema era articular. E quando eu comecei a fazer o que a gente chama de tomada de história, o que é tomada de história? Você investigar o paciente, o que o paciente tem. Tipo de dor que ele tem, intensidade da dor, há quanto tempo ele tem essa dor, o que faz iniciar a dor, o que acompanha a dor. E ela falou o quê? Que quando ela tinha dor, que a gente chama de fator acompanhante, ela tinha um edema de pálpebra, sempre do mesmo lado. E nesse edema de pálpebra, ela tinha um vermelhidão nos olhos. Às vezes lacrimejava, às vezes ela tinha uma sudorese, sempre de um dos lados. E era uma dor muito forte, mas que durava no máximo 10 minutos. Isso é um tipo de cefaleia. E é uma cefaleia chamada cefaleia trigêmino-autonômica. E esse tipo de cefaleia trigêmino-autonômica se dá o nome de Sunkit. E você tem outros tipos de cefaleias trigêmino-autonômicas, mas essa dela era chamada Sunkit. Que o diagnóstico diferencial é exatamente esse. É você entender a intensidade da dor. Então, esse tipo de cefaleia é uma intensidade muito forte. O que é intensidade muito forte? Entre 9 e 10. A gente tem uma escala numérica da dor, e essa escala numérica da dor, que vai de 0 a 10, 0 é quando o paciente não tem dor, e 10 é quando o paciente tem uma dor que você fala com ele, a 10 é uma dor que você não conseguiria estar aqui conversando comigo. Você teria que estar no hospital tomando uma medicação endovenosa. É uma dor insuportável, também chamada de dor lancinante. Então, essa intensidade da dor, para que é? Ela te auxilia na parte de diagnóstico diferencial, e, ao mesmo tempo, além de te auxiliar no diagnóstico diferencial, ela mede para você a evolução entre uma consulta e outra em relação ao seu tratamento. E nessa migrânia que eu falei lá atrás, vocês lembram que eu falei do tipo da dor? Que era uma dor que pulsava, que latejava? DTM não tem essa característica de dor. O que tem essa característica de dor? Pulpite? Pulpite tem. Não é uma dor que pulsa, que fica latejando? O paciente fala, doutor, parece ter um coração aqui dentro do meu dente. Essa dor da migrânia é a mesma coisa. É uma dor que pulsa, que fica latejando, tá? Então, essa parte de diagnóstico diferencial, quando a gente tem um roteiro de tomada da queixa do paciente, você não tem noção do quanto isso agrega na tua consulta como profissional, o quanto saber diagnosticar e tratar a DTM vai te dar de resultado positivo em relação à segurança que seu paciente vai passar a ter em você quando você tem esses conhecimentos, tá? E são conhecimentos, você imagina, é um problema que quem trata é o neurologista, no caso dessas cefaleias que eu estou acabando de falar, mas nós, como dentistas, sabemos diagnosticar quando bem treinados, tá? Então isso é importante pra caramba.
Então a gente continua, o que que a gente observa? Que os colegas às vezes confundem alguns tipos de cefaleia com DTM. Porque a gente tem um tipo de cefaleia, como falei, que é uma cefaleia secundária, que é uma cefaleia atribuída a DTM. O que que é cefaleia atribuída a DTM? Já ouviram falar? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Cefaleia atribuída a DTM é uma dor na região temporal. E essa dor na região temporal, ela precisa ser reproduzida durante a avaliação clínica desse paciente, ou você palpando a região temporal, ou você fazendo movimentos mandibulares de abertura, fechamento, lateralidade e protrusiva. Então, essas situações, você pode começar a pensar numa cefaleia atribuída a DTM se você conseguir reproduzir a dor da queixa do paciente ou na palpação do temporal, ou se durante os movimentos mandibulares, que são testes funcionais que nós fazemos na avaliação inicial do paciente, e durante esses testes funcionais dos movimentos mandibulares, você consegue reproduzir aquela cefaleia que trouxe ele ao seu consultório, ou seja, você conseguiu reproduzir a dor da queixa dele durante essa avaliação clínica, avaliando ou movimentos mandibulares ou fazendo uma simples palpação na região temporal, tá? Então, isso é um tipo de cefaleia atribuída a DTM. É um subtipo de desordem dolorosa, tá? Dentro da DTM, não sei se vocês sabem, mas você tem dois grandes grupos de divisão dos subtipos. Um são as desordens dolorosas e não DTMs musculares, como era. Então, são desordens dolorosas. E o outro são desordens articulares. Só a título de curiosidade, por exemplo, a artralgia, que é uma dor articular, ela entra aqui nas desordens dolorosas e não nas desordens articulares. Tá legal? Então, só para vocês começarem a pensar e entender aonde que nós acabamos errando um pouco mais e como que a gente pode melhorar. Qual a importância de você conseguir diferenciar corretamente essas situações clínicas? Primeiro, não cometer nenhum tipo de imperícia, de imprudência, de negligência. Você imagina nessa situação dessa paciente, que é uma dentista, que queria aprender a fazer viscosuplementação para tratar uma cefaleia trigêmina autonômica. E você imagina se a gente faz uma viscosuplementação dela, o que que ia acontecer? Ela ia ter alguma melhora? Nenhuma. Ela não ia melhorar em nada, não ia ter resultado positivo nenhum. Aí você começa a cronificar mais ainda a dor do paciente e você começa a gerar para o paciente um grau de insatisfação e de desânimo em relação ao tratamento. Então a gente tem que pensar muito, muito em relação a isso, tá? Muito, muito. E essa importância de saber diagnosticar de forma diferencial te dá exatamente isso, uma facilidade de ganhar o paciente, de trazer esse paciente para você, de dar confiança a esse paciente, de ganhar esse paciente e trazer a família dele e trazer todo mundo. Qual o benefício para o paciente quando o dentista consegue identificar corretamente o problema dele? Inúmeros. Você imagina, quem sofre com dor ou você pode ter duas situações, paciente que já sofre com dor, ou dor dentária, ou dor muscular, ou dor articular, ou algum tipo de dor neuropática, ou até mesmo uma cefaleia. Esse paciente procura. Desculpa. E esse paciente te procura com dor. Ou situações em que você quer fazer uma reabilitação no paciente, você faz a reabilitação e você gera uma dor pós-procedimento e essa dor começa a cronificar e você não sabe resolver o problema do paciente. Então, situações como essa fazem parte do cotidiano, podem acontecer. Quando que isso acontece? Quando você não tem conhecimento adequado para lidar com situações como essa. E esses pacientes que sofrem com dor, eles, assim, se você consegue resolver o problema deles, você vai ser um herói para ele. E esse paciente você vai ter ele para o resto da vida. São pacientes que não se preocupam nem muito em custo de tratamento, porque eles querem resolver o problema deles.
tá? Isso é muito importante. Então, saber identificar uma cefaleia ou DTM é assim, de uma importância tão grande que a gente evita de ter realmente problemas, evita erros, evita imprudências. E a gente tem observado exatamente isso. Outro dia, eu vou dar um outro exemplo. Outro dia chegou uma paciente que ela tinha uma DTM. Ela tinha realmente uma DTM clássica. Ela tinha lá ela teve um travamento de boca fechada, então ela teve dificuldade de abrir a boca. E essa paciente chegou para a gente já com aparelho ortodôntico instalado. E ela falou: olha, eu há um ano atrás eu procurei um profissional, porque eu estava com muita dor, não estava conseguindo abrir a boca, e ele falou que o problema era na forma de eu tocar os dentes e me indicou colocar um aparelho ortodôntico para melhorar a forma de eu tocar. E meus dentes estão até mais bonitos, estão até mais alinhados, eu sinto que eu estou tocando os dentes melhor, porém, as dores que eu tinha continuam e a minha dificuldade de abrir a boca continua, minha dificuldade na mastigação continua. E as dores, na verdade, aumentaram. Então ele já não estava sabendo o que fazer e me, me indicou a procurar um profissional capacitado na área de DTM. Então essa paciente, na verdade, ela tinha uma DTM realmente, ela tinha uma DTM articular. E assim, com um mês de tratamento, a gente conseguiu, com procedimentos assim minimamente invasivos, dar uma condição melhor a ela. Porém, ela tinha uma comorbidade. E essa comorbidade que ela tinha, ela falou assim, ó, eu tenho essa dor, tenho essa dificuldade de abrir a boca, porém, pelo menos uma vez por semana, eu tenho uma dor que é muito forte, é só desse lado aqui do rosto, é parecida com a outra dor, mas essa dor é só desse lado do rosto. Essa dor ela fica latejando. Se eu vou para academia, a dor piora. E essa dor, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que eu, quando tenho ela, eu começo a vomitar. Aí eu vomito, aí tenho que ir para o quarto escuro, não quero falar com ninguém. Aí depois de um tempo ela desaparece sozinha. Sabe o que é isso? Isso é um tipo de cefaleia primária, que é uma migrânia. Migrânia sem aura, que é o que eu mostrei para vocês o que é lá atrás. Então, migrânia sem aura é a mesma coisa que enxaqueca sem aura. O que é a aura? É aquele sintoma neurológico focal que você perde, por exemplo, a visão de um dos lados, você tem um escurecimento na visão, você começa a enxergar a estrelinha e ela é seguida de dor de cabeça. Essa que ela falou, não. É uma migrânia sem aura, enxaqueca sem aura, tá? E quando você tem dois tipos de dores atuando no indivíduo ao mesmo tempo. Primeiro, essa dor dela, ela relatou o quê? Que ela tinha dor há mais de um ano. Então, é uma dor crônica. Dor por mais de 3 meses já é uma dor crônica. Toda dor crônica já é difícil de você conseguir controlar imediatamente. Muito difícil. E se o paciente tem duas doenças ao mesmo tempo, ou seja, ela tem o diagnóstico de DTM, tem o diagnóstico de cefaleia primária, que é a migrânia, que é a enxaqueca, o que vai acontecer? A gente tem no indivíduo o que a gente chama de limiar da dor. O que é limiar da dor? Vocês já atenderam pacientes que você vai começar a anestesiar, ele já sente a dor só de pensar que a agulha está entrando. Então, esses pacientes, eles têm um limiar de dor mais baixo. Não é que o paciente é fresco, não é. Não é isso. Ele realmente sente a dor. Só que ele tem um limiar de dor mais baixo. E, ao mesmo tempo, você às vezes pega pacientes que você vai fazer um procedimento restaurador, você tem uma cárie lá extremamente profunda e o paciente não tem dor. São pacientes que o limiar de dor deles é um limiar de dor mais alto. Não é que ele é mais forte a dor, ele é menos fresco, não é isso. É o paciente que tem um limiar de dor mais alto. E quando você tem duas doenças atingindo uma pessoa ao mesmo tempo, a quantidade de impulso nervoso de dor que chega no sistema nervoso central é enorme. Quanto mais impulso nervoso de dor chega no sistema nervoso central, menor é o limiar de dor desse paciente. E o que acontece? Aí você trata a DTM, tirou uma delas e ficou só a migrânia, a enxaqueca. E esse paciente que tinha crises semanais dessa enxaqueca sem aura, dessa migrânia sem aura,
ele começa a ter esses episódios mais espaçados, de 30 em 30 dias, ou a cada 2 meses. Por quê? Porque você removeu um dos problemas do paciente e fez com que o limiar de dor desse paciente aumentasse. Então você aumentou o limiar de dor, deixou o paciente mais resistente à dor, vamos dizer assim, entre aspas. Então você melhorou a condição de vida desse paciente e as crises de enxaqueca começaram a ficar mais espaçadas. Isso é o que acontece na prática. Porém, para tratar enxaqueca, você precisa de uma parceria boa com quem? Com o neurologista. Porque quem trata a cefaleia primária são os neurologistas. Em boa parte das vezes, hoje tem até um ramo dentro da neurologia que são os cefaliatras, que só trabalham com cefaleia. Tá? Então, esses são alguns de exemplos assim práticos, só para ilustrar um pouquinho o que eu quero mostrar para vocês hoje, da importância de saber diagnosticar de forma diferencial e o quanto aprender a diagnosticar e tratar DTM é importante para você saber realmente diagnosticar diferencialmente, tá? Isso serve para ortodontista, para endo, para pério, para implantodontista, é para o dentista, tá? Que quer atender um paciente, quer fazer um tratamento humanizado e trazer uma condição de vida melhor para esse paciente. Pequenos passos que eu posso dar para vocês para começarem a pensar realmente como profissionais da área e tentarem, assim, melhorar na área, é vendo os conteúdos diários que a gente tem publicado. A gente tem publicado conteúdos baseados realmente nas evidências científicas, tudo que tem de mais novo na literatura. Toda semana eu pego revistas e artigos recentes, fresquinhos, de revista de bom impacto, a gente faz resumo e coloca para vocês, para mostrar o quê? Que a especialidade de disfunção temporomandibular, ela tem uma importância muito grande na odontologia, não somente para o profissional que é capacitado na área, mas em outras especialidades também. Você consegue se tornar um profissional referenciado na sua cidade, um profissional mais respeitado e passando maior credibilidade e confiança para o paciente com essa especialidade. Alguns casos clínicos que a gente pode assim exemplificar, que eu queria assim dar mesmo de dica para vocês até começarem a praticar. Todos os seus pacientes que chegam com qualquer tipo de dor, comecem a fazer pequenos roteiros para você saber diferenciar a dor. Por exemplo, a dor de DTM, quando é uma dor, por exemplo, miofacial, uma dor muscular. Dor muscular, cefaleia atribuída a DTM, é uma dor muscular na região do temporal. Essas dores musculares, elas têm uma característica que a gente chama de tipo da dor. O que é tipo da dor? Por exemplo, a dor muscular, ela tem uma característica de dor que dá em aperto, que é uma dor fadigada, uma dor cansada. Então, dentro do teu questionário lá de perguntas, você pode colocar o tipo da dor, investigar o tipo da dor que o paciente tem. Aí você pergunta a ele, olha, me explica como que é essa dor. Essa dor é em choque, essa dor é em pontada, essa dor é em aperto, parece estar apertando a cabeça. Como que é essa dor? Aí ele vai falar, doutor, eu tenho uma dor cansada, meio fadigada mesmo, meio pesada. Essa é uma característica de dor muscular. Remete a uma dor muscular de DTM? Pode ser que sim. Outra característica de tipo de dor, dor que pulsa, que fica latejando, é uma dor tipo vascular. Então, a dor vascular é muito comum em que tipo de problema? Na migrânia, na enxaqueca. Você tem uma dor que pulsa, que fica latejando. Pulpite é uma dor que pulsa, é uma dor que pulsa. Neuralgia do trigêmeo é uma dor neuropática. Qual a característica da dor neuropática? É uma dor em choque, é uma dor em pontada, uma dor em agulhada. Essa é uma dor neuropática. Então, esses 3 tipos principais de dor, você começa a investigar. Intensidade da dor, como já mostrei, quando você tem uma dor leve a moderada, você pode ter um outro tipo de cefaleia, que é uma cefaleia tipo tensional. Se você tem uma dor moderada forte, pode ser uma migrânia, principalmente se ela for unilateral e se ela ficar pulsando. Então, tudo isso vai te dando meios.
Outra coisa que você pode investigar do seu paciente, o que faz iniciar sua dor? Que a gente chama de fatores modificadores da dor. O que são fatores modificadores da dor? É alguma coisa que acontece que modifica aquele quadro, ou inicia o problema, a dor, ou piora a dor, ou melhora a dor, ou pode acompanhar essa dor. Naquele paciente que eu falei com vocês, que tem a característica de enxaqueca sem aura, o que acompanha a dor desse paciente? Náusea e vômito. Fonofobia, fotofobia, são fatores acompanhantes da dor. E para o nosso paciente que chega no consultório, isso pode ser um quadro? Pode. Ele pode ter uma enxaqueca, uma cefaleia dessa. Ah, doutor, eu tenho uma dor que ela começa sempre pela manhã. Então, o período do dia que a dor inicia é importante. Se a dor começou pela manhã, alguma coisa aconteceu durante o sono dele. Ou esse cara tem insônia, ou esse cara tem uma apneia, ou esse cara tem um bruxismo do sono, algo está acontecendo, se a dor é pela manhã, e você começa a investigar. Ah, doutor, eu acordo sem a dor, e no final do dia, depois eu sou professor, depois de eu falar muito, aí a dor começa. Isso é uma característica de dor muscular, que é a dor pelo uso. Quanto mais você utiliza os músculos da mastigação, maior a dor no final do dia. Então, isso, pessoal, é roteiro mesmo, de tomada de história, que não parece não, mas te facilita, você vai criando um mapa mental ali e te facilita realmente na tomada de decisão de o que identificar no paciente como diagnóstico, como proceder o tratamento. Tudo isso, o profissional que sabe diagnosticar e tratar DTM tem segurança total para realizar. Porque, como eu gosto sempre de falar, a especialidade DTM, todos os profissionais da área de odontologia deveriam ser capacitados. Hoje, dentro da minha clínica, se o paciente tem que ficar bom primeiro da DTM para depois fazer qualquer outro tipo de trabalho reabilitador. Vocês já perceberam? Olha uma situação simples. Pacientes que estão muito tempo com a boca aberta com você em algum procedimento. E ele começa a ficar assim, ó. Ele tem uma falta de coordenação motora, ele tem uma frouxidão muscular, ele tem a musculatura totalmente fragilizada e sem coordenação. Você imagina se for fazer um registro de mordida desse paciente. Você acha que tem uma probabilidade de ter precisão nesse tipo de paciente? Então é muito melhor você condicionar esse paciente, cuidar da DTM dele, coordenar a musculatura dele, fortalecer a musculatura dele, para depois fazer a sua reabilitação. Você fazendo dessa forma, o teu sucesso é garantido. Agora, se você não fizer, aí é quando começam os problemas. Começa a ter fraturas de trabalhos recentes, começam a ter fraturas dentárias e outros tipos de insucesso, que boa parte deles estão ligados a gente não dar atenção a pequenos detalhes durante a avaliação clínica inicial. E quem sabe diagnosticar e tratar DTM não deixa esses pequenos detalhes passar.